Amado irmão, vamos comentar o nosso primeiro texto bíblico de hoje, segunda-feira, dia 5, que nós encontramos no livro de Número 27 e 28, capítulo 27 e o capítulo 28. Capítulo 27 fala lei acerca das heranças. Chegaram as filhas de Zelofiade, filha de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. Estes são o nome das filhas. Das suas filhas Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então, meus amados irmãos, eram 5 mulheres. O que acontece aqui? O pai dessa mulher morreu e não deixou homens. Segundo a lei de Israel, a herança era dos filhos homens e não das mulheres. E aí, esse homem morreu e não deixou filho homem. Então, essas 5 jovens muito corajosas foram a Moisés e disseram: olha, Moisés, nosso pai morreu. E ele não estava no meio da congregação de Corá, que se levantou contra o rebanho do Senhor, mas ele morreu no seu próprio pecado. E ele não deixou filho homem. E não ser desarraigado, desamparado a descendência do nosso pai, nos dê a herança do nosso pai. Então, meus amados irmãos, isso era uma coisa que não existia. Essas meninas agiram corajosamente, prudentemente, com sabedoria, sem autoridade, sem querer desprezar o homem de Deus. Então nós vemos aqui que imediatamente, irmão Moisés, ele se levantou e levantou a sua casa, conforme diz o versículo 6, perante o Senhor. Mas naquele tempo que mulher não podia quase falar, e a vez era dos homens, mas aquela mulher foi corajosa. Então Moisés foi ao Senhor. O Senhor respondeu a Moisés dizendo, conforme o versículo 7, as filhas de Zelofiade falaram retamente: certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos do seu pai, a herança do seu pai farás passar. Então, meus amados, simplesmente, muitas vezes o medo que a gente tem de ir às pessoas, de pedir, de falar, é claro, respeitando as pessoas, com prudência, com sabedoria, faz com que a gente tenha prejuízo e que não beneficie outras pessoas. Até aquela hora era indefinido isso. Ninguém tinha ido a Moisés nem a Deus falar sobre isso. Aquelas 5 mulheres se levantaram, foram corajosamente, falaram com Moisés. Moisés as ouviu. Que esse é o papel de todo obreiro, ouvir, independente de classe social, de nível cultural. Foi a Deus. Deus prontamente ouviu a Moisés e disse: elas têm razão no que elas pedem, Moisés. Então, a partir de agora, Moisés, você cria uma lei aí, dizendo que se um homem morrer e não deixar filho, a herança que era dos filhos será das suas filhas. Se não tiver filho, vai ser do irmão do homem que morreu. E assim por diante, do parente mais próximo. E isso, meus prezados irmãos, foi criada uma lei, a lei da herança em Israel, devido à coragem daquelas moças que foram reivindicar os seus direitos com prudência, com sabedoria e com respeito diante dos homens de Deus. Que essa seja a nossa iniciativa, não é? Não com desprezo, nem com autoridade sobre os homens, a liderança de Deus, mas todo mundo tem direito de pedir humildemente, chegar e reivindicar alguma coisa diante da casa de Deus. Também, se não for atendido, não devemos ficar com raiva, nem mudar de congregação, nem esculhambar o pastor. E se Deus dissesse que não era para ficar com raiva de Deus, não, né? Graças a Deus que elas falaram a coisa certa. Meus amados irmãos, depois nós vemos aqui, né? A Bíblia diz, versículo: Deus anuncia a morte de Moisés, versículo 2. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe ao monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel, e havendo tu visto, então será recolhido ao teu povo, assim como foi eu recolhido a Arão. Meus amados irmãos, eu repito, quem peca junto, morre junto. Arão poderia dizer a Moisés: não, Moisés, não vamos desobedecer a voz de Deus, não. Mas a Bíblia diz que ambos pecaram, ambos foram lá para a rocha, e ambos feriram a rocha,
E ambos chamaram o povo de rebelde, e ambos disseram: porventura tiraremos águas dessa rocha para vos dar de beber? Quando eles disseram isso, eles colocaram, não glorificaram a Deus diante do povo de Israel. E a partir daí, Arão já tinha sido recolhido. Moisés queria entrar na terra, mas Deus disse: Moisés, do jeito que eu recolhi Arão, eu vou te recolher também, porque vocês foram rebeldes, Moisés, lá no deserto de Zim, na contenda da congregação, né? Vocês não obedeceram o meu mandato nas águas diante dos filhos de Israel, que são as águas de Meribá e de Cade no deserto de Zim, né? Mas aí Moisés não ficou triste, pelo contrário, ele disse: Senhor, já que eu vou morrer, põe um homem no meio dessa congregação, né? Que coisa, irmão. Põe um homem diante dessa congregação, né? Um homem que entre diante deles, que saia diante deles, para que o rebanho do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Olha, irmão, o homem, veja o que é homem que ama a obra de Deus. Se fosse outro, ficava logo triste, ficava revoltado, né? Dizia: já que eu não vou entrar, o restante pode se dispersar, pode morrer, já que esse povo foi a causa de eu ter me irritado não ter entrado. Mas não, homem e mulher de Deus não guarda mágoa de ninguém, não guarda mágoa de ninguém, seu negócio é com Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que ele pediu: Senhor, agora ponha um homem. Então Deus disse a Moisés que ele descesse, chamasse Josué, filho de Num, e que colocasse a mão sobre Josué, e que apresentasse Josué diante de Eleazar, o sacerdote. Não é? Agora o verso 10 diz que Moisés pusesse a glória, o poder e a autoridade que tinha sobre Josué. Olha, irmão, muitas vezes as pessoas nos dão a função, mas não dão a autoridade. Moisés deu a função e Deus mandou dar-lhe também a autoridade para que ele possa trabalhar. Então nós vemos, meus amados irmãos, né, que no capítulo 28 fala sobre o holocausto perpétuo, né, que seria oferecido. Também fala sobre as ofertas dos sábados, das luas novas, da Páscoa e das primícias, né? Mais ou menos é isso. O capítulo 28 não dá para a gente comentar aqui, o tempo também é pouco, não é? Mas aqui nós vemos falando o capítulo 28, né, que do holocausto contínuo, né? Vamos ver o que era o holocausto contínuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e diz-lhe: da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para mas oferecer no tempo determinado. Desleais, esta é a oferta queimada que ofereceria ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem mancha, cada dia, contínuo holocausto, né? Cordeiro sacrificarás pela manhã, e outra tarde sacrificarás à tarde. A 10ª parte de uma flor de farinha é oferta de manjar. E pastor, e o que é flor de farinha? Flor de farinha era a farinha na sua melhor essência, a farinha fina, a farinha fininha, a semelhança das farinhas de trigo que nós temos hoje, né? Aquela tinha farinha grosseira, e aquela farinha chamada flor de farinha era a melhor farinha daquela época, a farinha fininha, não é? Aí o verso: esse é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um rim, de um rim para um cordeiro. No santuário oferecerá a libação de bebida forte. O outro cordeiro sacrificarás à tarde, com oferta de manjares, até amanhã a sua libação, aparelhar a oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, meus amados irmãos, que o Senhor vos abençoe. Hoje, todo esse sacrifício do Antigo Testamento, Jesus Cristo cumpriu, apontava para Cristo, ele foi oferecido como cheiro suave. E também o salmista Davi orou a Deus, dizendo: suba a minha oração como sacrifício suave, como incenso, como cheiro suave. O Senhor naquele tempo cheirava assim as orações, o incenso que era oferecido ali no templo era para deixar ali o tabernáculo cheiroso, mas também o Senhor se agradava daquele cheiro agradável, que hoje nós podemos dizer que substituímos isso pela oração, pela nossa intimidade, pela nossa comunhão com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Então a vida de santidade do homem e da mulher representa esse incenso que o Senhor cheira e que ele é agradável. Que Deus abençoe os irmãos.